Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Olá, amigos! Esta é a edição de número 27 de 2025 do programa Verdade e Luz. Neste programa, contamos com a minha presença, Marlene Gonçalves, as participações dos nossos amigos Márcio Lucas e Valmir Lima e de Gilberto Silva dirigindo os trabalhos técnicos. Queremos agradecer a sua audiência e sua participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos a mensagem intitulada A Lei do Amor, do Espírito Lázaro, publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação, apresentaremos nossas considerações diante das perguntas de número 708 a 711, encontradas nos itens 2, Meios de Conservação, e 3, Gozo dos Bens da Terra. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 5, com o título Bases. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo que trata sobre pais e filhos, com o item Diferença entre pai e mãe. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Em nosso editorial de hoje, trazemos uma mensagem maravilhosa de Lázaro, do Espírito Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Instruções dos Espíritos, no item 8. A mensagem intitulada A Lei do Amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos.
quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Disse eu que em seus começos o homem só tem instinto, só instintos possui. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E é então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos para o estudo de O Livro dos Espíritos, aqui no programa 27, 2025. Estamos no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação. No item 2, Meios de Conservação. Estamos na pergunta 708. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? E respondem os espíritos: é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Essa questão nos faz pensar, né, que em outros estudos nossos mesmo, porque o livro é uma sequência, né, e como já estudamos em questões anteriores, existe para todos um plano reencarnatório, né? Isso nos é bem claro. Então, por isso os espíritos dizem que o homem já sabia que seria ele exposto ao que ele dá o nome de privação, né?
que é a forma com que o homem vê a dificuldade pela qual ele passa. E nesse plano reencarnatório, todas as dificuldades, que na verdade, né, são a nossa falta de compreensão entre o supérfluo e o necessário, elas já estavam previstas, porque são atitudes, são situações necessárias que nós precisamos ter, que já estava, a maioria delas, em nosso plano reencarnatório, e outras são consequências das nossas não muito felizes escolhas nessa, né, atual reencarnação. Mas a maioria já estava prevista, né? A gente já tinha conhecimento disso prévio. E normalmente, como diz a doutrina, né, a gente pede até mais. É que como a gente tem pouca capacidade, mas tem muita ânsia de crescer, quando a gente tem toda essa visão mais ampla no mundo espiritual, a gente pede mais provas. Só que é dado de acordo com a sua capacidade evolutiva, aquilo que você vai poder aguentar. Então, todas as provas que você passa aqui, o que você chama de privação, né, já estavam previstas e você tem condições, sim, de suportá-las, tá? Porque Deus lhe dá o necessário. E para que possamos passar por tudo isso, Deus nos dá o instinto de conservação do corpo físico, que é o que nós estamos estudando, e que é uma lei natural. Pois, como nos diz a doutrina, a vida material a qual passamos é necessária para o aperfeiçoamento e evolução do espírito. Portanto, o que você passa aqui é necessário a você, é necessário para a sua evolução. E como a linha é muito tênue entre a compreensão que leva à resignação e essa divisória entre a exacerbação desse instinto de conservação que leva à origem do egoísmo, como nos diz Kardec em Obras Póstumas, a doutrina espírita nos esclarece que, ao nos ensinar a orar, Jesus nos deixa claro que Deus nos atende em nossas reais necessidades, nos inspirando ideias com as quais encontramos meios de nos livrarmos das dificuldades, que chamamos de privações, por nossos próprios esforços, que pela lei da evolução nos leva à lei do trabalho, ficando então os nossos usos de livre-arbítrio e vontade, né? Ouvir ou não essa voz da consciência, que, como diz a doutrina espírita, que sempre nos alerta dessa linha tênue entre a resignação com o necessário que Deus nos dá para a nossa conservação e sobrevivência e evolução, entre essa linha tênue entre essa resignação e o supérfluo originado pela exacerbação desse instinto, né, de conservação, chamado por Kardec pelo nome de egoísmo. É este senso moral melhorado que faz com que enxerguemos a cada dia mais a morte do corpo físico não como um lamento, mas como um ato natural, que muito é bem explicado mais adiante na lei de destruição. Marlene. E aí, dando sequência, Kardec faz a pergunta 709. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, é ele atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Resposta dos espíritos na codificação. Já respondi. Ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza que devem ser duplamente punidos. A pergunta de Kardec, com certeza, dada o momento histórico e talvez ainda por haver muito, talvez ainda em alguns recantos do planeta, o problema me sumiu uma palavra, Marlene, o canibalismo, né? O canibalismo, que creio que talvez ainda exista em algum lugar muito remoto, mas sabemos que com o avanço da civilização, certos hábitos medievais, primitivos, vão desaparecendo. Aqui, a resposta ela é muito moral. O espírito
obviamente, responde de maneira muito moral. Quer dizer que é preciso sofrer as consequências naturais da prova, da expiação, sem que, como ele diz, com abnegação e coragem, sem que ele tenha a necessidade de cometer um ato de homicídio, né, contra o seu semelhante. Obviamente aqui a resposta é justamente voltada para o homem de intelecto avançado, para o homem em que ele já superou os seus instintos básicos, primevos, né? E ele está em perfeitas condições morais de compreender as consequências de um ato dessa natureza. Lógico que talvez a pergunta de Kardec tenha sido levada a um raciocínio para essas questões do canibalismo, que outrora existiu, né, em muitos povos antigos, onde o senso moral não era desenvolvido. Já a resposta aqui, ela é extremamente moral, né, para o homem de inteligência mediana, que já compreende, já tem razão, intelecto suficiente para compreender que mesmo em situação em que a sua vida, né, o seu instinto de conservação esteja à prova, ele deverá, né, aceitar esse sacrifício, essa situação em que ele, por mais crítica que seja, né, com coragem, com abnegação. Então, aqui não cabe, obviamente, a questão primitiva da conservação natural dos seres irracionais, né? Aqui a resposta é para os seres moralmente adiantados. Então, não há nem o que discutir aqui, né? Mesmo em situação aonde a sua existência está em perigo, matar ao seu semelhante para a manutenção do seu corpo é um crime de lesa natureza e ele, então, será punido dentro, né, da lei divina, perfeita, que sabe dar as devidas correções no seu devido momento, nas suas devidas proporções. Marlene. Faremos agora uma breve pausa e logo estaremos de volta. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Estamos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos, no livro 3º, As Leis Morais. Estamos encerrando agora o capítulo 5, Lei de Conservação. A pergunta 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? E a resposta dos espíritos é: sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza.
Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Desculpe. Da mesma maneira, eles não poderiam digerir os vossos. O que ele nos diz? Todo ser da criação necessita de alimentação. Enquanto tem um corpo físico, existe a lei de conservação em todos os lugares, né? Porque a lei de Deus é a mesma em todos os cantos do universo, independente do estado de evolução do mundo, desde o primitivo até o ditoso. Então, creio que uma explicação simples, já que a resposta foi bem direta e objetiva, uma explicação simples, já comprovada pela ciência, nos fará compreender, né, melhor, ao invés de ficarmos viajando em ideias inconclusivas sobre o que seria essa alimentação, né, dos irmãos mais evoluídos, né? Que a gente fica viajando na maionese, que às vezes a gente vê certos estudos, coisas que ficam tentando imaginar o que se come em outro mundo, né? Não temos capacidade ainda de compreender. Conseguimos compreender nem a evolução do nosso, nem como o homem está aqui, ficamos às vezes viajando um pouco em alguns estudos. Mas a própria ciência já nos mostra, né? A ciência, ela é lógica. Então, e hoje, se tratando de ciência, nós somos, na mesma proporção que olhamos para esses mais evoluídos, nós somos mais evoluídos que os do mundo primitivo. E a ciência nos mostra, está aí para nós, né, estudarmos a criação, que ela descobriu a criação do mundo, desde que veio, quando surgiu o homem, de que nos alimentávamos, como estamos hoje. Né? Uma coisa muito mais lógica de pensar. E nesse sentido, o que a ciência mostrou que comíamos, quando nesse estágio primitivo, carne, moluscos in natura, por exemplo, há 200 mil anos, no Paleolítico, bebidas e alimentos líquidos, né, já introduzidos para nós, usando cereais, caules, grãos, vagens, brotos, além de cozidos, ensopados, condimentos, né, que já foram introduzidos há mais de 10 mil anos. E se buscarmos outros de alimentos num período menos distante, hoje nosso organismo não consegue ingerir. Por quê? Porque não tem a necessidade. Houve a evolução, né, do mundo, dos corpos, do fluido aqui, né, que formam o mundo. Então, toda a matéria que aqui está é menos densa, os corpos na mesma medida, porque é desse mesmo fluido que os espíritos, que é feito os corpos, né, o perispírito e os corpos dos que aqui estão, né, de acordo com o fluido de cada mundo, então é diferente. Então, já podemos olhar para o nosso passado e ver que já comemos diferente, temos corpos diferentes, necessidades diferentes, então, para frente, teremos também necessidades diferentes. Mais leves, porque os corpos são mais fluidos. Conseguimos saber? Não conseguimos. Não temos como projetar, né, o que vamos comer, só sabemos que é mais fluido. Então, à medida que evoluímos, os nossos corpos se tornam menos pesados. E, consequentemente, necessitamos de uma alimentação mais adequada para nos mantermos, ou seja, para a nossa conservação, para a nossa sobrevivência, que é a mesma lei em todos os lugares, todos os mundos que Deus criou. Da mesma forma, se olharmos então para os mundos mais adiantados, como aqui falamos, os organismos são menos grosseiros, como falam os espíritos na resposta. Pois o fluido que compõe, né, esse mundo mais adiantado é de uma matéria mais sutil. Consequentemente, os corpos são mais sutis, como falamos, necessitando, portanto, de uma alimentação mais adequada para a sua conservação. Sendo assim, o que é necessário para a conservação de nossos corpos mais grosseiros, como dizem os espíritos, não é suportado por esses mais fluidos. Agora, nomear quais são esses alimentos não temos condições de fazer. A ciência não trabalha com projeção, ela trabalha com lógica. Da mesma forma que nós. Só conseguimos trabalhar em cima de lógica. Apenas temos essa afirmação dos espíritos de que os alimentos são, e está aqui na própria resposta dele, proporcionais à natureza do mundo em que vivem aqueles seres vivos. Marlene. Obrigada, Márcio. Terminamos assim o item 2, meios de conservação. E ainda na Lei de Conservação, capítulo 5, vamos iniciando agora o item 3, gozo dos bens da terra, com a pergunta 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E assim respondem os espíritos da codificação.
Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Bom, aqui é o capítulo ainda da lei de conservação, mas aqui mais voltado para a utilização dos meios que o planeta oferece. Se Deus fez do instinto de conservação uma lei, obviamente ele oferece os recursos para que então nós possamos, utilizando desses recursos, possamos nos manter para, como adiantou o Márcio Lucas, porque se é uma lei, né, o processo evolutivo, as encarnações sucessivas, assim sendo, precisamos dos meios, precisamos dos recursos para esse processo. E no caso aqui, a utilização dos recursos da Terra é para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, para o exercício da nossa inteligência e para o nosso avanço moral. Mas, obviamente, como tudo que promana do Criador tem as suas leis, e todo abuso será, né, cobrado do homem, pois que ele tem o direito de uso e não de abuso, abusando, ele sofrerá as consequências desse abuso. A própria utilização da nossa estrutura fisiológica, né, nosso corpo, para as tarefas que envolvem as nossas necessidades encarnatórias, visando a nossa evolução intelectual e moral, obviamente, uma vez que nós venhamos a abusar de nosso corpo e dos meios a ele oferecido, terá consequências. Essas consequências podem ser de ordem moral ou fisiológica. No abuso, por exemplo, de alimentos, bebidas e outros alimentos, quando cometemos o abuso, o organismo, com certeza, começará lentamente nos avisando dos excessos e, obviamente, pelos vícios que às vezes vamos adquirindo, conseguimos por um tempo ir burlando esses mecanismos até que o organismo pode entrar em colapso. E aí o prêmio pode ser até o desencarne, a morte, né? Pois que aí não haverá mais como reparar a maquinaria. Então, é de direito do homem de usar dos meios? Sim, é um direito, mas ele jamais pode abusar. E abusando, terá então a resposta da lei sábia, perfeita, divina, que lhe fará, obviamente, percorrer de novo o caminho mal traçado para as devidas correções, de qualquer natureza. Então, nós podemos encarnar com o organismo debilitado para as devidas correções dos vícios que adquirimos, né? Ou poderemos encarnar em um meio que teremos que replantar, teremos que sanear o ambiente, despoluir rios, enfim, né? Tornar a refazer o caminho que outrora, pelo abuso, não soubemos dar o devido valor. Marlene. Obrigada, Valmir. Esse estudo do Livro dos Espíritos continuará aí no próximo programa. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora ao quadro Momento Evangélico. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje estamos no capítulo 5, intitulado Bases. E a epígrafe dessa mensagem é a seguinte: Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está em João, capítulo 13, versículo 8. Vamos à mensagem. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essas intervenções maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Belíssima mensagem, e Emmanuel parece nos colocar bem mais perto de Jesus para sentirmos a presença sempre. Márcio, pode comentar para a gente essa mensagem? Sim, Marlene, e que eu acho que quando vamos falar de instinto e evolução, esse texto é perfeito, né? Eu sempre gosto muito de trabalhar com ele, foi perfeito. Comecei a pensar, né, desde a centelha, né, como fala da evolução, a centelha, né, pensando assim, solicita sua partida, ansiosa, né? Comecei a pensar, né? Ansiosa de terminar o ciclo evolutivo quando começa lá no seu início, né? Então, fazendo uma análise com tudo, uma analogia, começou a dizer assim, pensava assim, então ela pede ao pai, né, como é no filho pródigo, né, fazendo uma análise, tudo o que de direito lhe cabe para que ele faça essa viagem, né? E o pai lhe dá a vida, ou seja, a substância da vida. A individuação indispensável que torne ela, centelha, então autônoma. E ela sai de seu ambiente para um mundo material, que, como diz a doutrina espírita, é necessário para a evolução de tudo, né? E começa então a caminhada e avança seu aprendizado. E ela vai atravessando os estados do mineral, vegetal e animal. Mas ao atingir a individualização, que é bem diferente no estado humano, e com o desenvolvimento progressivo do intelecto, faz parte desse processo evolutivo, ela percebe que está faminta então, e que essa vida que lhe foi ali dada, outorgada, né, quando ela pediu, está oculta. Que ela se, então, encontra vazia de espiritualidade. E resolve, então, mudar a direção de sua caminhada e voltar-se para o Pai, que a recebe feliz com alegria. Se vão pensar, não tem? Tem tudo a ver com esse texto. Né? Começava a pensar. E que em meio à alegria dessa volta, né, que é o comum, como a leitura nos fala, né, que fomos criados desde o início para chegarmos até o Pai. Né? Então, em meio à alegria da sua volta, o Pai pediu as sandálias para os pés de seu filho, a fim de simbolizar, então, o total desligamento, né, dessa materialidade, destacando-se, então, do solo do planeta, ou seja, da matéria, e renunciando a esta, que é a matéria, que é todo aquele simbolismo quando o pai pede a sandália para calçar seu filho quando retorna, né, a casa, que é o mesmo sentido da parábola, né? Da parábola, perdão, do lava-pés. Vejo como o mesmo sentido desse lava-pés de Jesus. E lembrando de Lázaro,
né, aqui para mim, felizmente trazido aqui por você, né, esse belo texto, lembrando de Lázaro nessa análise, na vida, o maior inspirador, o mais eficaz, penso, que é sempre o amor. Que onde existe amor, como ele diz lá, o ponto mais alto da evolução, as lições são ensinadas com eficiência absoluta, não tendo assim, tanta necessidade de palavras, quanto a necessidade dos exemplos vividos. E nesse momento do lava-pés, passagem trabalhada por Emmanuel no texto, Jesus, preocupado com a vaidade dos discípulos, ainda não nominada, porque ele percebe, cresce seu amor e verifica que falar apenas não adiantaria. Era importante um exemplo que chocasse, para que nunca mais fosse esquecida a sua lição. Quis ele, então, Jesus ensinar, penso eu, quis ele, então, portanto, ensinar aos fiéis, seus fiéis discípulos, assim podemos colocar, o modo de comportar-se em relação uns com os outros, porque ele já era notório para ele que a vaidade não havia sido ainda totalmente dissipada de seu espírito. E nessa hora, porém, né, quando ele dá esse ensino, as emoções e sensações, trazendo aqui Lázaro novamente, quando fala desse processo evolutivo, que é o qual se encontra, como no caso de Pedro, né, que é muito bem citado ali, elas gritam, sendo reduzidas ao silêncio com uma argumentação assim muito segura. A lição, portanto, é magistral, é divina desse lava-pés. Quando ameaçada de não participar da vida espiritual, transformada em sentimento, trazendo aqui as palavras de Lázaro, a emoção, a sensação sugerem serem levadas, né? E ali fica bem traduzidas nas palavras de Pedro, quando ele pede para lavar também as mãos e a cabeça, porque sente que é necessário que aquilo seja feito para que ele evolua. Mas o mestre, se analisarmos essa passagem, anota que todos já sofreram essa purificação essencial. Tomar um banho. Só sendo, então, essencial lavar os pés, ou seja, as partes que agregam a si a poeira das estradas percorridas nessa viagem evolutiva pelo mundo material e o contato com os companheiros de jornada. O mesmo sentido da sandália que o pai pede para seu filho. Ou seja, limpar tudo o que lhe prende à matéria e passar a caminhar com novas bases, como chama o texto, na estrada evolutiva com Jesus, nessa volta à casa do Pai. Viajei um pouco, Marlene, mas é que eu fiquei muito maravilhado com todos os textos e falei, é isso, é o que eu compreendi. Bom, muito obrigada, Márcio. Verdade e Luz. Você conhece a Feira do Livro Espírita? Olá, meu nome é Vitor Costa Curta e hoje eu tenho um convite importantíssimo para você. Entre os dias 4 e 13 de julho, a nossa Praça 15 de Novembro irá se iluminar com a nossa Feira do Livro Espírita. E é com muita alegria que estarei lá como palestrante para podermos compartilhar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Imaginem só, um momento em que a gente possa mergulhar em muito conhecimento e em fraternidade. Então já marca aí no seu calendário, chame seus amigos, chame a sua família e venha fazer parte desse grande encontro. Eu espero por você lá. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora vamos ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo.
Estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 2, capítulo Pais e Filhos, no item Diferença entre Pai e Mãe. Foi então perguntado a Divaldo Franco. No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles trata da família. Ela apresenta o papel de todos que participam do clã e traz a importância dessa convivência em família. Nos dias de hoje, vemos expressiva diferença no comportamento dos pais. Geralmente, o pai está mais voltado aos seus interesses e deixa o filho em segundo plano, enquanto a mãe faz qualquer coisa pelos filhos. Por que existe essa diferença? E Divaldo começa a sua resposta. A principal referência é a dos hormônios. No processo de evolução, o espírito que é assexuado passa por ambos os sexos nas sucessivas reencarnações. Na maternidade, esse sentimento é mais profundo, havendo uma prevalência de um dos hormônios que contribui com o sentimento de afetividade, de ternura e de abnegação. O pai também, devido aos hormônios masculinos, limita-se à tarefa mais administrativa, aquela de ser a imagem de força, disciplina, conquista do pão que traz para a casa na família tradicional. Essa conduta, felizmente, em desaparecimento, é resultado da cultura em torno da família ancestral. Na família moderna, mesmo com a mãe trabalhando fora do lar, esse sentimento de ternura predomina, em razão da sua constituição fisiológica. E, quando o espírito elege a maternidade, já está no processo de dulcificação, que é natural. O estágio feminino na maternidade representa globalmente um estágio de evolução mais aprimorada do que na progenitura masculina. Família sempre é um tema importantíssimo para as nossas reflexões, né? Valmir, o que você pode comentar para a gente sobre essa fala do Divaldo? Malere, Márcio, amigo ouvinte, primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Divaldo fala muito sobre a questão hormônio. É como se a nossa estrutura psicológica, que envolve sentimento, comportamento e etc., fosse regulado pela química do organismo. Isso é interessante porque nós, às vezes, acreditamos que temos o domínio sobre as nossas ações, sobre nossos comportamentos. E diante da resposta dada por Divaldo, que eu não vou entrar assim num questionamento, num embate, porque creio que Divaldo falou muito bem, abalizado. Então, eu diria, será que somos movidos realmente por esse processo químico que nos faz ser melhores ou piores nas questões morais, nas questões de sentimento e comportamento, etc. Então quer dizer que o homem, tendo um padrão de hormônio diferente da mulher, lhe faz ser mais duro, lhe faz ser mais racional, lhe faz ter menos sentimento, aqui como ele diz, um sentimento menos profundo, porque quando ele fala da maternidade, ele fala da mulher, ele fala de um sentimento mais profundo, porque ele fala que há uma prevalência de hormônios que contribui para essa afetividade, para essa ternura, para essa abnegação. É interessante isso. Quando ele fala aqui também que espiritualmente somos assexuados, então essas experiências reencarnatórias no corpo masculino ou no feminino, nos trará experiências muito diferentes, em situações que onde nosso comportamento vai se prevalecer num sentido ou no outro, mas, obviamente, num certo trânsito do processo evolutivo, porque na lógica, dentro daquilo que estudamos, cabe ao espírito superar o que impõe a condição masculina ou a condição feminina. E aí ele tem que superar a matéria. E ele, então, suplantando a matéria pelos efeitos que ela impõe, ele terá que, obrigatoriamente,
estando num corpo masculino ou num corpo feminino, ele tem que estar equilibrado. Eu creio que Jesus tinha a porção feminina e a porção masculina em perfeito equilíbrio. Creio que este é o caminho. Agora, isso voltando para as questões no âmbito familiar, dos deveres que compete ao espírito encarnado homem, ao espírito encarnado mulher, obviamente, temos que fazer uma convergência, aonde, obviamente, teremos que gradativamente, sejamos homens ou sejamos mulheres, né, deixar certos padrões tradicionais, onde a sociedade por muito tempo massificou e impôs como cultural, para que a gente apague isso e o homem seja menos, eu vou falar assim, masculinizado, no sentido de ser tão endurecido e etc., e a mulher seja menos feminina, né? Não estou falando de feminista, estou falando de feminina. Menos feminina, num sentido de que ela possa também compreender a psicologia masculina e o homem compreender a psicologia feminina, havendo aí uma convergência para o equilíbrio, então, desse lar, sem que o homem perca os valores que competem a ele na condição de homem e nem a mulher perca os valores que lhe competem na condição de mulher. Então, tanto o estágio do espírito feminino na maternidade, no que comporta as funções da mulher, ou seja, o homem na condição masculina para aquilo que lhe compete executar, acima de tudo, ele tem que superar o meio em que ele está inserido, certo? Tem que superar certos valores arcaicos que a sociedade impõe, tem que superar a matéria de tal sorte em que ele a governe, ele a administre. Obviamente, ainda não é fase tão fácil para ser superada por nós, mas sendo assim, havendo esse interesse comum, essa convergência, os lares com certeza terão mais equilíbrio, serão mais harmônicos, né? Aonde, de fato, né, o amor que tanto desejamos que venha a governar nossas ações prevaleça. Voltando um segundinho só, me perdoa a alongar tanto, a observação do Márcio sobre o capítulo 11, lição de número 8. Eu também adoro essa questão. Quando fala lá que no princípio o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, eu chamo atenção para isso. Nós estamos nessa fase de estar corrompido. Por quê? Se nos chega ciência, a gente quer utilizar somente para os nossos interesses materiais. Se nos chega política, que na sua essência é muito positiva, também nós convergimos para os interesses imediatos da nossa condição. Se nos chega religião, nós também a corrompemos para os interesses imediatos da nossa natureza humana. Então nós estamos na fase mais de corrompidos. Instinto, no começo nós temos instinto, nós já superamos muito a parte instintiva. E agora mais avançado, mais instruído e depurado nós não estamos, né? Onde o ponto alto dessa condição é o amor, então nós ainda não possuímos essa condição. Então essa fase intermediária, né, de estar corrompidos, voltemos aqui para a questão da família, muitas vezes, né, por efeito de estarmos corrompidos nos valores que nos competem, acabamos não dando o devido encaminhamento, né, que a família deseja, que a família precisa. E não esquecendo, para finalizar, a família é a célula máter da sociedade. Se ela fracassa, a sociedade no todo está fracassada. Muito bom, obrigada, Valmir. Verdade e Luz. Amigos que nos ouvem e nos assistem, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Agradecendo a sua participação, aos amigos do programa de hoje, Márcio, Valmir e o Gilberto, e também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone
3625-5500. Vichers Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichers Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos agora os amigos Márcio e Valmir para suas considerações finais. Márcio. Só agradecer a companhia de Valmir e a sua, Marlene, né, nessa noite de estudos, e do Anjo Guardião, né? Está sempre lá o Gilberto, né, que sem ele não acontece o programa. Obrigado a todos os nossos patrocinadores e a todos os amigos que estão conosco nessa harmonia de pensamentos, para que mais esse programa Verdade e Luz possa ser concluído. Gratidão a Deus por tudo isso. Valmir. Também agradeço a sua companhia, Marlene, a companhia do Márcio, do Gilberto na técnica, do nosso amigo ouvinte e telespectador, e acima de tudo, nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por nos permitir estarmos aqui estudando, trabalhando na divulgação da doutrina, fazendo aquele papel importantíssimo para todos nós nas reflexões do Evangelho redivivo na codificação kardeciana. Muito obrigado. Muito bom. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast Web Rádio Verdade e Luz ou nosso canal do YouTube. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.